amigos, meus queridos, nós estamos aqui com mais aula de filosofia para vocês, e especialmente a vocês, trazendo alguns conteúdos que são maravilhosos. E tem que motivar, vocês sabem, né? Nós adoramos esta disciplina e queremos que vocês também gostem. Então, nós sempre estamos aqui trazendo para vocês algumas informações, reflexões, um pensamento crítico, mas claro que todas as disciplinas também fazem isso. Eu só estou aqui complementando. A minha é mais uma, mas em compensação ela tem esse objeto como algo específico. Nós vamos trabalhar a reflexão, a crítica, a radicalidade, e aí vai, são caracteres da filosofia. Eu te convido aí aqui, viu, na plataforma Gonçalves Dias, e dá uma olhada, sabe? Nós temos muitos conteúdos sobre a origem da filosofia, sobre escolas da filosofia, sobre o pensamento filosófico. Gente, é tanta coisa. Então aproveita, aí, ó, você com a sua autonomia, o seu protagonismo, né, palavra bonita, você com a sua liberdade, vai lá, clica, olha, volta, anota, faz exercício conosco, que coisa maravilhosa, né? Mas eu quero te lembrar uma coisa, você precisa ter concentração. Então faça o seguinte, pega todo o material, coloca aí, ó, todinho, olha para tudo na tua frente, para que tu não perca a atenção, certo? Beleza, pura? Vamos lá? Nós temos uma escola filosófica para estudar, que é uma das mais famosas. Bom, nós já temos aqui o racionalismo, que é uma escola super, hiper, mega famosa. O racionalismo é uma escola que traz uma série de nuances importantes para a gente. Tá? Conceitos fundamentais, como inatismo, né? Resgatando lá do mundo platônico grego antigo. Nós temos também dentro dessa escola a constituição do conhecimento a partir da consciência. Agora está faltando a outra parte. Existe uma outra escola que nós vamos abordar, já tem exercício aqui até que faz uma introdução a isso, vê lá nos exercícios sobre racionalismo, tu vai encontrar no último exercício já uma pontinha do empirismo, que é isso que nós vamos abordar agora. Olha só, nós temos a famosa escola chamada empirismo. Ok? O empirismo agora é o nosso objeto de estudo. E dentro desse nosso objeto de estudo, que é o empirismo, nós temos mais uma escola da origem do conhecimento. Então você que é terceironista, você que está pensando no vestibular, aqui nós temos uma outra escola sobre a origem do conhecimento. Bom, meus amores, meus senhores, minhas senhoras, vocês que me acompanham aqui na plataforma, vocês sabem muito bem que eu sou preocupado com alguns elementos. Primeiro, você precisa identificar e reconhecer do que trata o empirismo. Então, o empirismo vai dizer de onde surge o conhecimento. Quando você traça aquele gráfico do conhecimento, onde tem um sujeito e objeto, está na aula do racionalismo, eu te convido a ir lá e dar uma olhada, tá bom? Faça esse exercício que é muito importante. Vai lá, olhe primeiro a aula do racionalismo, depois vá para a aula do empirismo, porque são elementos que caminham juntos, estão ali tratando da mesma origem do conhecimento, certo? E por tratarem da origem do conhecimento, vão trazer uma série de informações que são importantes para nós, certo? Agora vamos lá, já sabemos que o empirismo trata da origem do conhecimento, ok? Geralmente o empirismo ele vai ser predominante na Inglaterra, certo? Mas fica aqui uma advertência clara. O empirismo ele é inspirado na França. Existe o chamado sensualismo francês, Condillac, um dos grandes filósofos, um grande pensador, um grande escritor. Te convido a pesquisar sobre ele, mas se não quiser, tudo bem. Agora, este pensamento, sabe, trazido lá da França, do sensualismo francês, vai entrar na Inglaterra e vai ser transformado na tradição empírica ou na tradição empirista. Tá? E essa tradição empirista ela vai mover, tá, o seu processo de investigação, de busca deste conhecimento, utilizando um outro elemento diferente do racionalismo. Olha e veja só. Na tradição racionalista, você se utiliza das ideias inatas, certo? Ou seja, as ideias
que não depende dos sentidos, nós temos lá na aula, mais uma vez eu te convido a ir lá na aula, aqui na plataforma, sobre o racionalismo. Aí tu vai perceber o seguinte, que o racionalismo, ele utiliza as ideias inatas. Nestas ideias inatas, você classifica de 3 maneiras. A primeira, ideias que não dependem dos sentidos. Aí você vem, ideias que já nascem conosco. Aí você vê uma outra, ideias, né, necessariamente que estão antes do nascimento. Bom, todas 3, elas vão ser severamente criticadas pelo empirismo. Então, o empirismo parte de uma premissa básica, olha só, para a tradição empírica, onde está a origem do conhecimento, tá? A origem do conhecimento está nos sentidos. Então, todo conhecimento, olha aqui. Então, o conhecimento que nós temos, aquele conhecimento que nós vamos investigar, conseguir se apossar dele, todo conhecimento tem origem, ó, tem seu início, tem seu fundamento, olha só, nos sentidos. Olha aqui. Então, você já vai perceber uma coisa importante, olha, você que vai fazer o vestibular, você que está se preparando para o vestibular, você já vai perceber que a tradição do empirismo, ela é contrária à tradição do racionalismo, percebe? Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, porque o empirismo e o racionalismo, necessariamente, eles são ali, ó, teorias que estão separadas quanto à origem do conhecimento. Quando você pega lá na aula do racionalismo, mais uma vez, nós temos aula aqui na plataforma, dá uma olhadinha nela, você vai ver que eles desprezam os sentidos. Eles supervaloram a consciência, tá? No caso do empirismo, não. No caso do empirismo, nós vamos ter uma ênfase nos sentidos, certo? Estes sentidos serão responsáveis por dar início, por trazer os famosos dados. Os sentidos, eles vão fornecer os dados, olha só. Esses dados da experiência, eles vão ser transformados em conhecimento. Ok? Então, perceba uma coisa importante. Os sentidos, eles são veículos que carregam as informações e essas informações, elas vão ser transformadas em conhecimento. Mas, na teoria empirista, são os sentidos que são responsáveis por trazer tudo isso. Ok? Então, aí é importante que a gente aprenda a fazer essa diferenciação. Dentro da filosofia moderna, existe uma escola, que é a escola racionalista, que despreza os sentidos, certo? Mas existe uma outra, que é a escola empirista, que vai fazer o quê? Vai afirmar a importância dos sentidos como aqueles que originam o conhecimento dentro do próprio ser humano. Então, é importante demarcar, perceber, identificar isso de uma vez, tá bom? Nós temos vários autores empiristas, vamos falar, nós temos autores muito importantes no empirismo, certo? Por exemplo, Locke. Locke é um dos autores fundamentais do empirismo. O famoso John Locke, invejado ali por muitos, tem uma formação vastíssima de direito, medicina, economia, é muita coisa, gente, tá? Locke é considerado um dos pais do empirismo, certo? Mas nós temos outro autor também, o nosso querido amigo David Hume, certo? Perfeito? Aí o que você precisa entender? Nós vamos pegar Locke para trabalhar, porque Hume nós temos uma aula específica sobre ele. Aí, por que Hume tem uma aula específica só sobre ele? Porque Hume é um autor empirista muito importante para um outro autor que é Kant. É o baixinho ali, Kant, formado em geografia. Muito importante para a filosofia. Então, a gente vai separar Hume, fazer uma aula só sobre ele. E Locke a gente vai usar aqui como exemplo para o nosso querido conhecimento empirista, tá? Então, veja só, o nosso amigo John Locke, famoso John Locke, ele vai começar fazendo justamente aquilo que nós consideramos como destronamento do racionalismo. Ele começa com a crítica, olha só, a famosa crítica às ideias inatas.
Olha aqui. Bom, aí você já vai perceber, professor, eu vi lá na aula do racionalismo que essas ideias inatas são a base do conhecimento lá na teoria racionalista. Certo, perfeito. Você está muito bem. Agora olha como Locke começa fazendo uma crítica a essas ideias inatas. Então, ele vai movimentar o quê? Ele vai movimentar, tá, justamente o destronamento, e esse destronamento vai deslocar as ideias inatas dentro do conhecimento ao ponto dele negá-las, que não existem ideias inatas, tá? Mas isso também é um artifício político de Locke, porque Locke é liberal, tá? E aí Locke tem uma intenção política retirando as ideias inatas, mas isso é tema para uma outra aula. Aqui nós estamos falando só sobre conhecimento e não sobre a politeia, tá? Não é a política, não é a teoria da polis que nos interessa. Mas existe aqui uma estratégia política em Locke ao tirar as ideias inatas. Quando a gente estiver falando do contratualismo, eu apresento a vocês ela, que aí eu retomo. Então, aqui eu preciso que você crie como premissa básica em Locke o quê? A crítica às ideias inatas, ok? E aí tu vai dizer, mas professor, se ele diz que não existem ideias inatas, então o que é que existe? Aí ele cria um negócio muito interessante. Locke, ele vai dizer que a nossa consciência é vazia, tá? A nossa consciência não tem conhecimento prévio. A consciência, ela é uma tábula rasa, a famosa teoria da tábula rasa. Ou se você, alguns livros, né, colocam folha em branco, tá? Alguns livros colocam também com esta terminologia, folha em branco. OK? Então nós temos aqui, ó, a possibilidade, certo? De entender que na concepção de Locke, quando ele retira as ideias inatas, ele vai dizer, olha, a nossa consciência, ela é 0% de conhecimento. E aí, com o nosso convívio, certo? Com o nosso desenvolvimento, com a nossa capacidade de aprender aquilo que os sentidos nos oferecem, nós vamos constituindo conhecimento. Mas no início, não existe conhecimento dentro da nossa consciência. Ela é zerada. Ok? Então, olha só. Os sentidos, então, olha. Os sentidos vão construindo, vão fornecendo material para a consciência. Ó, vão fornecendo o material para a consciência transformar em conhecimento. Certo? O material para gerar o conhecimento. Ok? Perfeito? Entenda que na concepção lockeana, nós temos um processo de geração do conhecimento a partir daquilo que os sentidos irão captar. Os sentidos são fundamentais para que a gente possa gerar aquilo que nós consideramos como conhecimento. E antes disso, o que existe, André? Antes disso, não há absolutamente nada. Nós somos ali uma folha em branco, uma tábula rasa, tá? Este processo de construção de conhecimento, tá, vai trazer para a gente necessariamente os primeiros passos, que é o que ele vai estabelecer como aquilo que os sentidos vão construir. Aí a isso ele dá ele cria um termo como ideia de sensação. Tá? Por que sensação? Porque eu tenho, por exemplo, o papel dos sentidos como algo determinante. Então, são eles que captam o mundo e trazem essas informações, que aqui eu coloquei para vocês, os sentidos vão trazer os dados para o conhecimento. São eles que vão captar. O processo aqui de captação, o processo aqui, olha, de transferência ou de movimentação, né, dos sentidos até a consciência, é um processo muito claro e natural. Então, eu já vou entendendo que realmente a consciência ela está sem absolutamente nada, ela é uma tábula rasa ou uma folha em branco, e aí com o tempo, claro, com o contato, com o desenvolvimento dos sentidos e com a capacidade que eles têm de apreender aquilo que está fora de nós, este conhecimento ele vai sendo gerado, portanto, tá? Então, você geralmente aí vê cores, por exemplo,
E são elementos que dependem, né, do estímulo visual. Um dos nossos sentidos mais utilizados para o conhecimento, 78% do conhecimento humano, ele geralmente tem uma dependência muito forte da visão, tá? Que é um dos sentidos mais utilizados. Aí vem depois a audição, depois o tato, e aí vai. Todos os 5 sentidos vão sendo, né, aí responsáveis também por ajudar nessa construção do conhecimento. Mas se você pegar, por exemplo, a visão ela tem um papel fundamental em trazer para nós essa constituição deste conhecimento, desta elaboração do conhecimento, da captação deste conhecimento através desse sentido maravilhoso que é a visão. Okay? Mas nós temos outros exemplos, nós temos ali a audição com a música, os termos ali que são colocados desses estímulos auditivos em geral. Nós temos o tato, a pele, tal, que vai nos, claro, propiciar também uma série de conhecimentos, tá, que nós podemos, claro, utilizar e até melhorá-los, aumentá-los. Aí nós temos o paladar e vai, né, necessariamente percorrendo todos eles. Mas as ideias a partir dos sentidos, ou seja, as ideias de sensação, Locke vai sempre trazer para a gente como uma coisa bem imperativa. A partir dessas sensações, nós vamos ali para o que a gente chama de ideias de reflexão. Certo? Nas ideias de reflexão, nós vamos ali já combinar elementos dos sentidos que vão ser trazidos. Tá? Esses dados dos sentidos que são levados até a consciência, eles são combinados e vão gerando outros conhecimentos. Okay? E o nosso querido amigo Hume, a gente não vai se aprofundar, porque nós teremos uma aula específica sobre o nosso querido amigo David Hume, um grande escocês, um dos melhores cozinheiros da Escócia, uma lenda, né, dentro desse processo. Hume também é um empirista, então ele vai trazer a questão do conhecimento, o conhecimento pelos sentidos. Ele também traz isso, pelos sentidos. Os sentidos, eles são fundamentais para a nossa constituição do conhecimento. Hume vai trazer esta premissa também como básica, tá? É através dos sentidos que nós podemos ter esses dados e constituir o conhecimento, ok? E Hume vai, desta forma, construindo o seu pensamento, trazendo o que a gente chama de crítica à causalidade. O conceito de causalidade, Hume vai deixar de lado, que vem desde Aristóteles, né? E ele vai fazer uma crítica muito grande a isso. Ele vai trazer para a gente também a crítica ao método, crítica à indução, crítica ao método indutivo, fundamental para a gente também, você que é do terceiro ano, você que vai fazer o vestibular, que está se preparando, crítica à indução em Hume muito importante, e necessariamente a questão do hábito como fundamento do conhecimento, tá? Isso aqui Hume vai trazer com muita força para que a gente possa fazer uma reflexão básica. Então, o caminho aqui do pensamento huminiano é um caminho muito importante, tá? Dentro da tradição empírica, dentro da tradição da escola do empirismo, tá? Ele mantém os sentidos, mas ele também vai desenvolver uma série de reflexões a partir dos sentidos e sobre o conhecimento que vinha sendo colocado, vinha sendo criado, vinha sendo estabelecido antes dele, tá certo? Mas nós vamos ter uma aula específica sobre o nosso amigo David Hume, tá? Onde nós vamos, na verdade, determinar, esmiuçar e até mesmo ali, olha, canalizar os elementos que são necessários para que você possa entender de onde a filosofia moderna ela vai criar suas bases e sustentação, até mesmo fundamentos, para que possa ser construída toda a teoria iluminista, da própria filosofia já no final da modernidade, ou como a gente conhece, né, a filosofia kantiana, o criticismo kantiano, tá? Que é uma outra proposta da origem do conhecimento, porque nós já temos o racionalismo, das ideias inatas, da consciência, da lógica matemática, agora nós temos o empirismo, dos sentidos, do sujeito, da análise da própria natureza, e depois nós vamos constituir aquilo que é a fusão deles dois, que seria o criticismo em Kant. Mas fica aí para um próximo encontro. Nós vamos aqui ter a oportunidade, eu te convido a acompanhar
para que a gente possa construir isso aqui e chegar até onde nós queremos, tá? Fica um forte abraço aqui para o senhor André Luiz, deixando essa palavra com vocês dentro da filosofia, para que os senhores continuem, acompanhem, fiquem em casa, fique conosco, mas fique estudando.